Meu nome é Nicole, eu tinha 30 anos naquele dia e acordei com uma certeza incômoda. O corpo estava decidido a me ignorar. Não foi dramático. Não teve queda cinematográfica, nem grito. Foi pior. Eu estava sentada no sofá da sala, tentando alcançar o controle remoto que tinha caído a exatamente 2 palmos de distância, distância suficiente para virar um desafio olímpico. Inclinei o tronco, forcei a perna direita, e nada. A perna esquerda respondeu com um atraso constrangedor, como se estivesse considerando se valia a pena colaborar. Excelente, murmurei sozinha. Agora nem meu corpo trabalha em equipe. Meu estado emocional era uma mistura curiosa de ansiedade controlada, ironia automática e um cansaço antigo, desses que não surgem do nada. Eu já vinha ignorando sinais havia meses, convencida de que disciplina resolve tudo. Ler não resolve. Horas depois, eu estava na clínica. A sala de espera parecia um experimento social. Uma televisão ligada em um programa matinal animado demais para aquele ambiente, cadeiras desconfortáveis e um relógio que fazia questão de marcar cada segundo com arrogância. Eu observava as pessoas andando mesmo, como se fosse algo garantido, enquanto tentava manter o bom humor. Quando o médico entrou com meus exames na mão, eu ainda acreditava que ouviria algo como repouso ou anti-inflamatório. Não ouvi. Nicole, ele disse, com aquela voz calma que antecede notícias caras, você precisa de cirurgia. Esperei a parte boa. Ela não veio. Se não operar, você não volta a andar normalmente. Perguntei o preço com a mesma serenidade de quem pede um café. $4.500. Assenti como se fosse troco. Saí da clínica andando devagar, com o papel dobrado na bolsa e uma lista mental começando a se formar. Eu trabalhava como analista de suporte remoto, vivia sentada, mas precisava me locomover. Meu sonho não era luxo, era continuar sendo funcional, independente, dona da própria rotina. À noite, sentei à mesa da cozinha da casa dos meus pais. A casa era deles, comprada anos antes, sempre lembrada como o maior esforço da família. Eu morava ali temporariamente desde que minha condição piorou. Temporariamente já tinha duração suficiente para gerar comentários passivo-agressivos. Respirei fundo. Eu preciso de uma cirurgia, comecei. Custa $4.500. Se eu não fizer, não volto a andar como antes. O silêncio durou exatamente o tempo necessário para meu pai largar o copo d'água como se estivesse encerrando uma reunião. Compramos um barco, ele disse. Vire adulta. Não gritou. Não explicou. Apenas decretou. Minha mãe inclinou a cabeça, assumindo aquele tom de palestra motivacional que ela adorava. Isso é uma lição, Nicole. A vida ensina. Minha irmã Patrícia, sentada com o celular na mão, nem levantou os olhos. Vende teu laptop, sugeriu. Você fica o dia inteiro nisso mesmo. O laptop. Meu instrumento de trabalho. Parcelado, pago com noites em claro e café demais. Antes que eu respondesse, a porta da cozinha rangeu. Mateus, meu irmão mais velho, entrou em silêncio. Tinha 35 anos, era mecânico e estava falido. Oficina fechada, dívidas empilhadas, ferramentas virando lembrança. Ele sempre falava pouco. Colocou um envelope amassado sobre a mesa. Vendi minhas ferramentas, disse. Aqui tem $500. Ninguém comemorou. Ninguém agradeceu. Minha mãe franziu a testa, meu pai suspirou, Patrícia revirou os olhos. Eu olhei para aquele envelope como quem olha para um objeto que não resolve nada, mas muda tudo. Mateus não sabia, mas aquele dinheiro não ia pagar cirurgia alguma. Ia comprar tempo. E tempo, quando usado com raiva inteligente, vira estratégia. Naquela noite, enquanto meu pai pesquisava acessórios para o barco e minha mãe falava sobre crescimento pessoal, eu fiquei acordada, encarando o teto, com uma decisão clara. Se eu fosse cair, não seria parada. E se eu fosse vencer, não seria pedindo permissão. E o barco? O barco ainda ia custar muito mais do que eles imaginavam. Naquela noite, descobri uma coisa importante sobre o teto do quarto onde eu dormia. Ele tinha exatamente 3 manchas que pareciam mapas de países imaginários. Eu fiquei encarando aquelas manchas por horas, não porque eram interessantes,
mas porque dormir tinha virado um luxo incompatível com a minha nova realidade. Meu estado emocional era um caos organizado. Eu estava ansiosa, claramente, mas também estranhamente alerta, como se o corpo tivesse falhado, mas a cabeça tivesse decidido assumir o comando. O envelope com os $500 estava sobre a mesa de cabeceira. Eu não abri. Não por respeito. Por medo. Dinheiro contado sempre parece menos quando a gente confere. Lá fora, na sala, ouvi meu pai falando ao telefone sobre o barco. Não, claro que não foi caro, dizia. É investimento emocional. Quase gargalhei. Meu pai acreditava profundamente em duas coisas, que sofrimento fortalece caráter e que qualquer gasto pessoal dele era investimento. Minha mãe passou pelo corredor pouco depois, parou na porta do meu quarto e falou com aquele tom doce que sempre antecedia julgamento. Pensou melhor? Vender o laptop resolveria muita coisa. Resolveria mesmo, respondi. Principalmente a minha carreira. Ia ser libertador. Ela não entendeu o sarcasmo. Nunca entendia. Na manhã seguinte, sentei na cadeira da cozinha com uma almofada improvisada, o laptop no colo e uma xícara de café que esfriou antes da metade. Eu precisava de um plano. Não um plano bonito. Um plano funcional. Abri o orçamento da clínica de novo. Li linha por linha. Taxas, exames, honorários, acompanhamento. Descobri algo óbvio, mas ignorado, nem tudo precisava ser pago de uma vez. Peguei o telefone. Bom dia, disse a atendente da clínica. Eu queria entender melhor as opções de parcelamento e prazos. Expliquei minha situação sem drama. Sem choro. Sem história triste. Apenas fatos. Descobri que parte do valor podia ser diluída, outra negociada, outra coberta parcialmente por um plano básico que eu tinha abandonado por achar inútil. Quando desliguei, senti algo raro, alívio lógico. Não resolvia tudo. Mas transformava um muro em escada. Mateus apareceu na cozinha mais tarde, com o mesmo silêncio de sempre. Abriu o envelope? Perguntou. Ainda não. Abri. Abri. O dinheiro estava dobrado com cuidado excessivo, como se ele tivesse pedido desculpa às notas antes de entregá-las. Senti um nó no peito que não era tristeza. Era respeito. Você não devia ter feito isso, falei. Eu devia, respondeu. Ficar parado não me ajudou muito até agora. Sentamos ali, os dois, em silêncio. Pela primeira vez, não como irmãos, mas como duas pessoas tentando não afundar ao mesmo tempo. Eu não vou usar isso para cirurgia, expliquei. Ele levantou a sobrancelha. Então para quê? Para ganhar tempo. E transformar tempo em dinheiro. Mateus sorriu de canto. Sempre gostei quando você fala essas coisas estranhas. Naquela semana, minha rotina mudou completamente. Eu acordava cedo, trabalhava sentada, fazia pausas cronometradas, adaptava tudo. Comecei a oferecer consultorias técnicas online, algo que eu já fazia informalmente. Formalizei. Criei pacotes simples. Nada glamouroso. Mas honesto. Enquanto isso, em casa, a situação começou a escalar. Meu pai passou a reclamar de custos inesperados do barco. Ninguém avisa essas coisas, dizia. Manutenção é absurda. Minha mãe começou a emprestar dinheiro para parentes, talvez para provar que ainda tinha controle. Patrícia usava meu laptop como se fosse dela. Uma tarde, encontrei arquivos deletados sem querer. Foi sem querer, disse ela, sorrindo. Relaxa. Relaxar virou um verbo ofensivo. Foi naquele dia que tomei outra decisão silenciosa, não deixar mais nada meu sem proteção. Coloquei senhas, backups, contratos. Cada ação minha agora tinha objetivo. Cada passo tinha cálculo. Mateus observava tudo. Eles não percebem, né? Comentou uma noite. Percebem sim, respondi. Só acham que não vai dar em nada. E talvez esse fosse o maior erro deles. Porque enquanto o barco consumia dinheiro parado, eu estava construindo algo que não flutuava, mas sustentava. E eu ainda não tinha contado a eles.
Existe um momento específico em que a gente para de tentar ser compreendida e começa a preferir ser eficiente. Para mim, esse momento chegou numa terça-feira comum demais para mudar uma vida, o que, ironicamente, era exatamente o que estava acontecendo. Meu estado emocional naquele período podia ser descrito como exausta, focada e perigosamente calma. Acordava cedo, antes da casa ganhar vida. O silêncio da cozinha era meu aliado. Preparava café com cuidado excessivo, como se aquele ritual fosse um contrato comigo mesma. Enquanto eu cumprisse os pequenos compromissos, ainda estaria no controle. Trabalhava sentada, com o laptop apoiado numa mesa improvisada. Ajustei a cadeira, usei almofadas, medi o tempo de cada sessão. Não romantizei a limitação física, tratei como variável técnica. O corpo tinha restrições, então o plano precisava respeitá-las. Minhas consultorias começaram tímidas. Um cliente aqui, outro ali. Pessoas que já me conheciam, que confiavam no meu trabalho. Eu não vendia promessas, vendia solução. E isso, curiosamente, vende bem. Enquanto isso, minha família continuava vivendo como se o problema fosse meu. Meu pai falava cada vez mais alto sobre o barco. Sempre que algo dava errado, a culpa era do mercado. Não é o momento certo para vender, dizia. Tudo é fase. Minha mãe adotou uma postura estranha, começou a me tratar com excesso de gentileza. Era o tipo de carinho que antecede pedidos. Você está trabalhando bastante, né? Perguntava, observando o laptop. Deve estar entrando um dinheirinho. Patrícia, por sua vez, passou a agir como se minha recuperação fosse garantida por decreto. Fazia planos que me incluíam andando, carregando coisas, resolvendo problemas dela. Quando você melhorar, dizia, pode me ajudar com isso aqui. Eu apenas sorria. Mateus era o único que percebia a mudança real. Você não está mais brava, comentou certa noite. Está perigosa. Não estou perigosa, respondi. Estou ocupada. O dinheiro começou a entrar de forma previsível. Não muito, mas constante. O tipo de dinheiro que permite planejamento, não ostentação. Criei uma planilha detalhada, valores recebidos, custos fixos, reserva médica. Cada número tinha função. Nada era genérico. Com isso, dei o próximo passo lógico, renegociei oficialmente o cronograma da cirurgia. Assinei termos, enviei comprovantes, assumi compromissos. Não pedi desconto emocional. Pedi estrutura. Foi nesse momento que algo curioso aconteceu. Minha mãe encontrou, sem querer, um dos contratos impressos. O que é isso? Perguntou. Trabalho, respondi. Ela leu em silêncio. Franziu a testa. Você está se virando sozinha? Estou, disse. Faz tempo. Ela não respondeu. Guardou o papel como se tivesse visto algo que não queria enxergar. Meu pai, por outro lado, começou a sentir o peso real das escolhas. As despesas do barco se acumularam. Manutenção, taxas, coisas que ninguém explica no anúncio bonito. Vi ele sentado na sala, olhando números, algo raro. Esse barco está sugando dinheiro, reclamou. Barcos fazem isso, respondi, neutra. Ele me olhou, tentando encontrar ironia. Não encontrou. Só realidade. Patrícia teve seu próprio choque quando o cartão foi recusado numa compra desnecessária. Entrou em casa irritada, jogou a bolsa no sofá. Está tudo dando errado, disse. Normal, respondi. Quando nada é planejado. Ela me olhou como se eu tivesse falado em outra língua. Enquanto isso, Mateus começou a se mexer. Usou parte do que eu ganhava para negociar dívidas antigas. Comprou ferramentas usadas. Não pediu nada. Apenas fez. Não quero ficar parado, disse. Vendi minhas ferramentas uma vez. Não quero vender de novo. Aos poucos, algo ficou claro. Eu não estava apenas juntando dinheiro para andar novamente. Eu estava reorganizando uma lógica inteira ao meu redor. Pare de pedir. Pare de explicar. Pare de esperar validação. Quando atingi pouco mais da metade do valor necessário para a cirurgia, não comemorei.
Apenas marquei a próxima consulta. O caminho ainda era longo. Mas agora, eu não estava mais no chão olhando para cima. Eu estava de pé, ainda que sentada, planejando o próximo movimento. E a casa inteira começou a sentir isso. Existe um momento em que o erro deixa de ser abstrato e começa a mandar boletos. Com a minha família, esse momento chegou numa manhã cinzenta, silenciosa demais para ser ignorada. Meu estado emocional já não era ansiedade. Era lucidez cansada. Eu estava na mesa da sala, trabalhando, quando ouvi meu pai discutir ao telefone. A voz dele estava baixa, contida, do tipo que só aparece quando alguém percebe que perdeu o controle da própria narrativa. Não, isso não estava no contrato, dizia. Ninguém me avisou dessa taxa. Eu não precisei ouvir o resto. Já conhecia o roteiro. O barco, aquele símbolo de maturidade forçada que tinha substituído minha cirurgia, começou a se revelar pelo que sempre foi, um custo contínuo, silencioso e indiferente a discursos familiares. As despesas se acumulavam. Taxas de ancoragem, manutenção periódica, ajustes inesperados. Meu pai, que sempre pregou responsabilidade como sermão, agora colecionava justificativas. Não é um bom momento para vender, repetia. Todo mundo perde dinheiro assim. Minha mãe começou a demonstrar um nervosismo novo. Não era drama. Era contabilidade emocional. Ela passou a fazer perguntas práticas, coisa rara. Quanto você já conseguiu juntar? Perguntou certa noite. O suficiente para seguir o plano, respondi. E o resto? Vem com o tempo. Ela sentiu, mas o olhar denunciava desconforto. Pela primeira vez, a lição da vida parecia não estar funcionando do jeito que ela imaginava. Patrícia, por sua vez, foi a primeira a sentir o impacto direto. O estilo de vida que ela mantinha começou a colidir com limites reais. Compras recusadas, cobranças, pequenos constrangimentos públicos. Isso é humilhante, reclamou. É educativo, respondi, com um sorriso curto. Ela não gostou. Mateus continuava em silêncio produtivo. A oficina começou a ganhar forma outra vez. Não grande, não bonita. Funcional. Ele me mostrava orçamentos, pedia opinião. Era uma parceria não declarada. Nunca pensei que vender ferramentas ia virar investimento, comentou, irônico. Nem eu, respondi. Mas algumas perdas rendem mais que acertos. A situação do barco se agravou quando meu pai percebeu que não conseguiria vendê-lo pelo valor esperado. O mercado não estava interessado em histórias familiares. Só em números. Vi ele sentado na sala, planilhas abertas, expressão vazia. Você entende dessas coisas, disse, sem me encarar. Pode dar uma olhada? Foi ali que a balança virou. Eu poderia recusar. Poderia ironizar. Poderia devolver cada frase que ouvi meses antes. Mas escolhi outra coisa, controle. Analisei os dados. Expliquei com calma o que era óbvio, vender abaixo do valor de compra, quitar pendências, encerrar o custo contínuo. Não era vitória. Era contenção de dano. Você vai perder dinheiro, deixei claro. Quanto? O suficiente para doer. Não o suficiente para quebrar. Ele fechou os olhos por um segundo. Assentiu. Quando o barco finalmente saiu da equação, não houve celebração. Só alívio pesado. Minha mãe parou de falar em lições. Patrícia reduziu o tom. Meu pai ficou mais quieto. E eu marquei a cirurgia. Assinei contratos. Defini datas. Organizei o pós-operatório com a mesma precisão que organizei minha vida financeira. Não houve discurso. Apenas ação. Naquela noite, sentei sozinha no quarto. Olhei para as pernas, ainda limitadas, mas não derrotadas. A família não caiu porque eu venci. Eles começaram a cair quando pararam de escolher direito. E eu? Eu estava pronta para o último passo. A cirurgia não teve música dramática. Não teve discurso inspirador. Teve horário marcado, papel assinado e uma pulseira de identificação apertando meu pulso como se dissesse, agora é sério.
Meu estado emocional naquele dia era uma mistura curiosa de medo controlado, exaustão acumulada e uma tranquilidade inesperada. Não era coragem. Era preparo. Eu sabia exatamente como tinha chegado ali. Cada consulta, cada contrato, cada valor separado com cuidado quase obsessivo. Nada tinha sido fácil. Nada tinha sido rápido. Mas tudo tinha sido consciente. Quando acordei, a primeira sensação não foi alívio. Foi estranhamento. O corpo parecia outro. Não melhor. Outro. Como se tivesse passado por uma reforma que ainda não tinha terminado. O médico explicou os próximos passos com precisão quase fria. Reabilitação. Disciplina. Tempo. Nenhuma promessa exagerada. E, curiosamente, isso me tranquilizou. Voltei para casa com uma rotina rígida. Horários definidos. Exercícios repetitivos. Descanso obrigatório. A cada pequeno progresso, vinha uma frustração nova. Andar de novo não era um retorno automático. Era reaprendizado. Enquanto isso, a vida ao redor seguia cobrando suas próprias faturas. Meu pai, agora sem o barco, parecia menor. Não no sentido físico. No simbólico. Ele falava menos. Não dava mais conselhos não solicitados. A experiência de perder dinheiro por orgulho fez algo que nenhum sermão tinha feito, ensinou silêncio. Minha mãe mudou o tom. Não pediu desculpas. Nunca pediu. Mas parou de chamar sofrimento de lição. Começou a chamar de consequência. Foi o máximo que chegou. Patrícia passou por um processo curioso. Sem dinheiro sobrando, precisou escolher. E escolher nunca foi o forte dela. A vida ficou menos performática, mais real. Ela parou de rir quando eu passava com o andador. Depois, parou de comentar. No fim, começou a perguntar. Quanto tempo demorou para você conseguir isso tudo? Perguntou um dia, apontando para minha organização financeira. O tempo que leva quando ninguém resolve por você, respondi. Mateus foi quem mais cresceu sem fazer barulho. A oficina voltou a funcionar de forma modesta, mas estável. Ele não ficou rico. Ficou digno. E isso, para ele, era mais raro. Um dia, sentou comigo na varanda. Se eu não tivesse vendido as ferramentas, começou. Você teria perdido mais tempo, completei. Ele sorriu. Um sorriso tranquilo. De quem entende que certas perdas são investimentos disfarçados. Minha recuperação foi lenta. Houve dias ruins. Houve dias em que o corpo parecia testar minha paciência. Mas eu tinha algo que antes não tinha, controle. Controle da minha rotina. Controle das minhas decisões. Controle do meu dinheiro. Quando dei os primeiros passos sem apoio, não avisei ninguém. Fui sozinha até a cozinha. Encostei a mão na mesa. Respirei fundo. Não chorei. Sorri com discrição. Vitória silenciosa é mais duradoura. Meses depois, me mudei. Nada grandioso. Um lugar simples, pago com planejamento, não com impulso. Meu trabalho cresceu. As consultorias viraram contratos fixos. Mateus virou meu parceiro técnico. Eu virei a responsável financeira. Tudo formal. Tudo explicado. Nada no ar. Na última vez que sentei à mesa da casa dos meus pais, o clima era outro. Sem discursos. Sem humilhação. Sem revanche teatral. Meu pai me perguntou algo simples. Como você conseguiu? Eu poderia ter respondido com frases prontas. Preferi a verdade. Eu parei de esperar que alguém escolhesse por mim. Eles não caíram porque eu os empurrei. Caíram porque continuaram escolhendo conforto em vez de responsabilidade. E eu venci não porque alguém me salvou, mas porque transformei $500, uma limitação física e muita raiva bem direcionada em estrutura. Hoje eu ando normalmente. Trabalho com autonomia. Durmo em paz. E aprendi algo que nunca veio em forma de lição. Adulto não é quem sofre calado.
é quem aprende a decidir e sustentar as próprias escolhas. Aqui chegamos ao fim de mais uma história no canal. Até o próximo vídeo.